Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Eu, Deus e um Empreendedorismo. Então, seja muito bem-vindo quem está nos assistindo no YouTube e quem está nos escutando no Spotify. Primeiramente, como de costume, eu gosto de agradecer aos patrocinadores e aos apoiadores. Lila Boutique, que me vestiu, para quem está assistindo no YouTube, consegue ver. Para quem tá só escutando no Spotify, corre lá no vídeo do YouTube, dá uma olhadinha no look, vê se te agrada, segue as redes sociais da Lila Boutique. A minha produção é feita pela Estética Bikini, essa maquiagem linda e maravilhosa, minhas unhas são todas da Estética, sempre toda a produção é feita na Estética Bikini. Meu patrocinador oficial, Geração Cell, tá aqui, ó, com a minha canequinha. Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais essa semana viu que eu tive um problema. Minha mãe, o celular dela estragou. Tive que correr na Geração Cell. Acho que eu cheguei, era umas 10 da manhã, quando chegou meio-dia, o celular da minha mãe já estava arrumado. Então, super recomendo, indico. Para quem é da cidade de Pelotas, pode, né? Eles entregam, eles buscam, eles têm acessórios. Tudo que é complementar ali para aparelho telefônico, vocês podem entrar em contato com eles. E também aos meus apoiadores, que são as Tortas de Marta e a Escola da Construção. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Larissa. Para quem me acompanha já nas redes sociais há algum tempo, sabe que ela é hoje minha amiga. A gente já foi parceira. Ela que cuidava das minhas madeixas, meus cabelos. Ela é cabeleireira. O nome dela é Larissa, mais conhecida como a Fada do Cabelo. E hoje eu quero aqui apresentar essa pessoa que está sendo muito usada por Deus. E ela tem uma história linda para contar. E eu acredito que tem muito para agregar na vida de você. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Pode te apresentar aí para o pessoal. Oi, gente. O meu nome é Larissa, mais conhecida como a Fada do Cabelo, né? Eu trabalho na área da beleza e dessa forma eu venho sendo empreendedora. Muito bem. Faz quanto tempo, Larissa? Então, vai fazer 8 anos já. 8 anos. Não, porque eu te conheci, eu acho que a gente já tem aí uns 3 anos. Uns 3 anos, né? Desde que eu voltei de Santa Catarina. Que faz atendimentos em Santa Catarina, Pelotas e Rio Grande, Isso. né? Quem sabe depois... Em outros lugares. Em outros lugares aí que estiverem contratando. Sabe o que é legal do trabalho dela, que eu acho muito bacana, é que é a domicílio, né? Sim. Então, ela chega na tua casa com lavatório, ela chega com uma mala, tu acha que ela vai ficar uma semana. É uma forma de atingir outros lugares, né? Sim, atingir o público, né, que quer um conforto, Sim. quer ser atendido no seu lar, na sua casa. Isso aí começou na pandemia ou não? Tu já trabalhava assim? Eu já trabalhei. Quando eu comecei, eu trabalhava a domicílio, né? Mas eu fazia só unhas. Eu fiz depois curso de cabeleireira e tudo mais. E aí comecei a trabalhar em salões, né? Porque o salão, ele te beneficia por ter a clientela, né? Então, o salão já tem a clientela, tu entra só para trabalhar. E aí, ao longo dos anos, fui fazendo uma clientela aqui, outra ali. Também as clientes de unha passaram a fazer cabelo, né? E aí, agora, então, voltei a domicílio também, em questão da pandemia, né? Que a gente teve que se adaptar um pouco. Exatamente. E estou aí até hoje. Porque antes era uma realidade distante, né? Atender em casa. E hoje é tão normal, é tão comum e é tão gostoso, né? Eu acho ótimo não precisar sair de casa. A maioria dos clientes prefere. Claro que às vezes tem aquele momento que a gente quer sair de casa. Sim. Aproveitar um momento no salão, mas é um conforto muito bacana. E agora, me fale mais, como é que foi esse teu encontro aí com Deus? Como que ele entrou na tua vida? Então, os meus avós, por parte de mãe, sempre foram, né, de igreja. Então, a minha mãe, ela cresceu em um lar cristão, né? Ao longo da adolescência, acabou se afastando, né? Foi para outros caminhos. E eu não posso dizer que eu fui criada num lar cristão, não. Mas a minha mãe já era conhecedora da palavra e ela sempre me passava isso, né? Eu tenho memórias de quando eu era pequena, ir na igreja com ela me levava. O meu pai não ia, mas íamos eu e ela. Então, isso foi criado dentro de mim, né? Desde pequena. E eu já tinha isso no meu consciente, né? E
a pandemia foi uma total virada de chave, né? Eu acho que foi um momento bem reflexivo para todos nós, né? Onde a vida ficou tão frágil, né? Não interessava se tu tinha dinheiro, se tu não tinha, se tu tinha condição, se tu não tinha. No início, se tu tivesse com Covid, tudo era uma incerteza, né? Uhum. E o mundo inteiro parou, foi uma loucura, assim. E eu, como conhecedora da palavra, passei a me perguntar, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Qual o sentido da minha vida? E se eu morrer hoje? Né? Pra O onde eu que vou? vai ser da minha alma, né? Porque a gente que conhece o evangelho, a gente sabe, né? A gente conhece. No livro de Apocalipse lá diz tudo como vai ser, o que acontece, o que não acontece. E aí isso começou a me constranger muito, né? Me confrontar. Foi onde eu decidi tomar a decisão, né? Porque ao longo da minha vida eu ia numa igreja, eu ia em outra, mas eu nunca tive a decisão, né? De entregar a vida. De aceitar Jesus. De entregar a vida totalmente. A pandemia foi... Às vezes as pessoas esquecem, né? Que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E eu vejo todos os dias as pessoas, algumas muito preocupadas com o corpo, outras muito desleixadas com o corpo também. E bate-se muito nessa tecla de vamos treinar, vamos cuidar da alimentação. E realmente o nosso corpo ele é o templo de Deus, né? Eu concordo que temos que cuidar, cuido do meu também, da saúde, enfim. Mas também tem uma alma e tem um espírito, né? E o espírito, eu acredito que muita gente esquece de cuidar dele. Então, orar, frequentar alguma comunidade de fé, né? Buscar Deus, buscar realmente cuidar do teu espírito. E assim também cuidar da alma, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouco dessa mensagem, assim, pra gente não esquecer, né? Pro pessoal que tá assistindo, pro pessoal que tá escutando, não esquecer que o nosso corpo, ele é formado também pelo espírito. E eu acho que a gente não tem o hábito, a gente não é criado com aquela coisa de vamos orar antes de dormir, né? Vamos orar para agradecer o alimento. Ao longo do caminho se perdeu. Acredito que antigamente tinha esses bons costumes, né? Até de pedir bênção de pai, bênção de mãe. E hoje isso se perdeu, né? No caminhar. Então, eu tenho implementado bastante esses hábitos com as minhas filhas. Tanto que a minha mãe esses dias falou assim pra mim: ai, deitei com a Manu. Elas adoram dormir juntas, né? As duas. E eu tava com a Ana e ela foi dormir com a Manu. E ela disse que pensou, eu vou... Porque ela ora pra ela, né? Ela se fecha ali fecha os olhos e ora. E ela pensou assim, vou convidar a Manu pra orar. E a Manu disse, vamos orar, vó. Eu achei isso tão lindo. Porque eu já venho colocando isso, né? Dorme eu, a Ana e a Manu. Aí eu pego ali ungido, passo nas mãozinhas dela. Todos os dias ela me pergunta, o que é isso? Todos os dias eu explico, filha, é um óleo ungido, assim, assim. E aí eu passo, a gente dá as mãos e a gente ora. Então é pra quando elas se tornarem maiores, elas lembrarem que isso faz parte da vida, né? Orar, cuidar do espírito, cuidar da alma, além do corpo, né? Porque elas estão acostumadas a me ver sair para treinar, elas já sabem a diferença de alimento saudável, de alimento não saudável. Então, eu acho que a gente precisa trazer isso para nossa rotina também, cuidar. Sim. Isso é bem importante, né? Porque isso são sementes que tu tá plantando na vida delas, né? Como há muito tempo lá atrás, a minha mãe ia na igreja, eu ia com ela, eu ia para a escolinha da igreja, mas eu escutava de Deus, né? Eu cresci sabendo que existe um Deus, né? E isso é interessante porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe que caminho elas vão trilhar, mas isso sempre vai estar guardado dentro delas, né? Essas memórias, então... em algum momento que elas precisem, elas vão saber que Deus existe. Isso de levar no culto, às vezes eu penso, vou deixá-las com a mãe, porque aí eu vou no culto, eu me concentro, né?
Mas o Espírito Santo tem falado no meu coração há um tempo que uma vez na semana, nem que seja, porque eu vou às vezes 3, às vezes eu vou 4, tem a célula, né? Então, uma vez nem que seja na semana, levar elas para elas terem esse contato também, porque não adianta só eu todas as noites oro por elas, no culto eu oro por elas sempre, né? Então, mas para elas também terem esse costume, elas já sabem, né? Quando é o dia da igreja, já se arrumam, já é dia de festa, elas amam. Aí ficam ali na hora do louvor, vão para a escolinha. Às vezes não, às vezes ficam sentadas comigo. E eu acho que realmente a gente precisa trazer isso para a rotina das crianças, porque é bem isso, né? Colocar a sementinha, porque Deus fala na palavra dele, né? Que a gente tem que trazer para os nossos filhos a palavra dele, para que eles não se esqueçam na vida adulta. Eu acho bem interessante que esses dias eu estava atendendo uma cliente e ela tá na caminhada há muitos anos, né? O filho dela tem 13 anos, eu acho. E aí eu tava compartilhando com ela algumas experiências, né? Porque o meu filho vai fazer 9 anos. A gente sabe que quando a adolescência se aproxima, o coração já dá uma apertadinha, né? Mas eu achei muito interessante que ela disse que ele tá conhecendo o Deus dele, né? A gente sabe que Deus é um só. Mas Tudine tem um relacionamento com Deus, eu, Larissa, tenho um outro. E isso também vai ter que ser na vida dos nossos filhos. Eles também vão ter que conhecer Deus, Deus Pai, né? Começar a ter um relacionamento, né? Ver no dia a dia deles aonde eles vão exercitar a fé, né? De que forma eles vão orar. Agora, o meu filho, ele gosta muito de jogar futebol, né? E ele quer ser goleiro, mas ele não é muito abençoado na altura, né? Pobrezinho, ele é nanico que nem eu. Vamos fazer o quê? Ele quer ser goleiro? Eu disse mas pra há ele, tempo ainda de crescer. Sim, sim. Aí é nisso que eu tenho exercitado a fé dele. Porque ele começou os treinos agora. Então ele ainda não pode entrar como titular do time, né? Ele tem que ir aos treinos, esperar e não tirar a vez dos que já estão lá há mais tempo, né? Sim. Mas é nisso que eu exercito a fé. Eu digo, não, filho, vamos orar. Vamos orar, porque se for para essa vaga ser tua, Deus vai te colocar. Tu vai fazer um bom jogo. E aí, então, ele tem orado, ele tem pedido, as coisas têm acontecido. Então, dessa forma, ele tá iniciando o relacionamento dele com Deus, né? Que legal. De pai e filho, de que ele tem um amigo, de que Deus escuta ele, né? E se importa, mesmo que sejam coisas pequenas de criança, para ele é importante. Não, e com louvor também, né? Eu tenho criado o hábito, porque eu sempre fui muito de deixar a casa mais silenciosa, assim. Elas não estão assistindo TV, eu desligo, para não ter aquela confusão mental. E eu tenho colocado louvores, assim, e até quando não estão tocando, quando me pego cantando. E aí a Manu, muito engraçada, do nada ela diz assim pra mim, mãe, canta a música do leão, que aqui ruge o leão. E a mãe canta com música do leão, aí eu canto, aí tá, agora eu canto sozinha, e ela canta. Então ela já tá, até ela já sabe algumas músicas assim, e do nada, quando eu olho, eu pego ela cantando louvor. É muito legal isso, é muito bom a gente deixar um legado assim pros filhos, né? Eles são o futuro, né? É verdade, exatamente, os filhos são o futuro. Para quem tem filhos, está nos entendendo. Para quem não tem, tá boiando. Mas é o melhor caminho, né? Hoje o mundo, ele oferece tantas coisas horríveis, né? Tá passando aí por um momento, né, de massacres, coisas ruins, jogos na internet bem perigosos. Eu não deixo minhas filhas totalmente alienadas, né? Elas sabem mexer no celular, sabe o que é um YouTube. Tanto que quem me acompanha na rede social vê ali a Ana no espelho dizendo, inscreva-se no meu canal que ela não tem, deixe seu like, porque ela assiste, né? Mas eu tô sempre limitando muito, é o mínimo possível, o mínimo, e eu sempre tô controlando. Tem coisas que eu não deixo, até às vezes o próprio YouTube, ele passa de uma coisa para outra, e elas mesmas já sabem, uma corrige a outra. A Manu diz, Ana, esse não pode. A Ana diz, Manu, a Manu tá vendo coisa feia. Então, elas já sabem o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, elas já estão tendo essa noção do errado, do certo, né? Sim. Então, eu deixo o mínimo possível para a criança não ficar alienada, não daqui a pouco precisar mexer numa tecnologia na escola e não saber, né? Mas eu
prefiro 1000 vezes, e elas também preferem, graças a Deus, 1000 vezes mais, estar brincando, pintando, jogando, brincando entre si, fazendo barraquinha, deixo a casa do avesso. Sim. Mas, graças a Deus, eu prefiro que elas tenham uma infância saudável do que alienadas em jogos, porque a gente sabe que daqui a pouco, dentro do próprio jogo, né, tem muitos pais que não têm essa noção. Dentro do próprio jogo, que é online, ali elas estão se conectando com outras pessoas de outros lugares do mundo, tu não sabe quem que tá por trás. Se realmente é outra criança, se é um adulto, Sim. se é um louco, um pervertido. Então, aquela é uma porta de entrada, né? A pessoa vai estar trazendo coisa pros teus filhos que tu não sabe Sim. de onde vem, né? Eu vou te dizer que há uns anos atrás eu não tinha essa visão, né? Caleb pegava o telefone, mexia no que queria, baixava o joguinho que quisesse, né? E eu acho incrível que quando a gente conhece Deus, quando a gente tem um encontro com Jesus, né? Parece que uma lâmpada liga na nossa vida, né? E a gente começa a enxergar tudo que tá de errado, tudo que a gente tem que organizar e colocar no lugar, né? E a gente é tão negligente, às vezes, com a criação dos nossos filhos, né? A gente não percebe que são pessoas, agora são crianças, mas são pessoas que um dia vão se tornar homens e mulheres, e que tipo de pessoas eles vão ser no mundo, né? E Exato. aí a gente começa a pensar sobre isso, pensar o que é certo, o que não é certo, né, para os nossos filhos. E essa questão da tecnologia, do celular, foi algo que Deus falou bastante comigo, né? Porque deixa a criança alienada, né? Tu era aquela mãe livre. Sim. E aí eu comecei a mudar, assim, ele sentiu bastante. Deve ter estranhado. Eu acho até bom a gente estar trazendo esse assunto, né? Porque eu ainda vejo que tem muitos pais que não têm essa noção, né? Sim. E mesmo que não seja cristão, que não acredite, mas para limitar, eu sei que às vezes é mais confortável deixar o filho na frente de uma tela para poder fazer alguma coisa de casa, ou para a criança parar um pouquinho, porque tá muito agitada, enfim. Só que aquilo ali acaba tornando-se um hábito, né? E de 15 minutos passa para 1 hora, de 1 hora passa para 4. E aí, quando a criança... Aí, o que eu vejo? Quando é criança, os pais dizem... Fica um pouquinho quietinho, fica na frente do celular, fica na frente da tela. E aí depois, quando são adolescentes, quando se tornam maiores, os pais querem tirar. Ai, sai da frente dessa televisão, sai da frente desse computador, vai pra rua um pouco, vai conversar, vai interagir. Mas aquilo ali foi implantado na criança, né? Que a criança ficar, e aquilo ali vai viciando. Então, não adianta depois tu querer tirar algo que tu mesmo construiu ali com teu filho, né? Tu botou um hábito, né? Então eu vejo muito isso, que depois os pais querem que o filho haja diferente daquilo que foi ensinado, e não é assim. Nos meus atendimentos, assim, geralmente as mães oferecem, né? Ah, pega o celular aqui um pouquinho, fica mexendo pra ficar quietinho, né? Mas na verdade não é disso que a criança precisa, né? Muito da criação que as crianças estão tendo hoje são pelos pais que têm, né? A nossa geração é bem despreparada, né, para ser pai e mãe. E, na verdade, é a geração que teve filhos mais cedo, né? E eu acredito que isso tá aumentando cada vez mais, né? Jovens sendo pais, mães. Eu vejo... Sem estrutura. Eu vejo uma coisa que me dói, assim. Quando eu tô em qualquer lugar público, às vezes eu paro para analisar o ambiente, e aí eu vejo o pai ou a mãe alienada, né, conectado totalmente com os olhos no celular, e as crianças na volta falando, mãe, pai. Eu sei que as crianças chamam a gente 1000 vezes por dia, né? Mas a criança, quando ela é criança, ela tá te pedindo atenção. Ela tá te dizendo assim, ó, me olha, me ajuda, brinca comigo, me dá atenção, me dá amor. Porque cada um tem a sua linguagem de amor, né? Alguns é brincando, outros é fazendo carinho, outros é com palavras, né? Sim. Como tu é linda, a mamãe te ama. Mas os pais, só um pouquinho. Eu sei que muita gente, eu trabalho no celular, né? Mas, pô, levou o filho no parquinho, levou o filho na pracinha, bota o celular no bolso, né? Brinca, interage. Vai ter um momento real ali com teu filho, né? Aquela presença de verdade, esteja ali. Porque aí a pessoa bota ali a criança para brincar,
mas tá olhando stories do Instagram, que nem eu, né, de canto de olho, o que tá fazendo de tão importante? Tá olhando stories no Instagram, então cuidar a vida dos outros, naquele momento tá sendo mais importante do que tu passar um momento com teu filho, com a tua filha, né? Então, deixa pra olhar de noite, quando teu filho dormiu, ou enfim, depois, quando teu filho tá brincando, ou quando teu filho tá na escola, em outro momento, né? Naquele momento, fique com seu filho, dê atenção, até porque as crianças estão pedindo, estão ali, mãe, mãe, pai, pai, né? Então, para o que tá fazendo, sai do celular, porque depois vai ser tu que vai dizer, fala comigo, sai do celular, porque a criança vai ter tido isso como exemplo, e a criança vai ficar no celular e não vai te escutar, não vai querer, porque vai ter os amigos, vai ter a sua rede social, e aí vai ser aquela coisa, não vai conseguir se conectar com o pai, porque o pai não se conectou com o filho e com a mãe, né? É bem triste, né? Mas aí depois também suprem essa falta que tiveram na infância, né? Com outras coisas, né? Que a gente não sabe quais vão ser. Isso é uma coisa que a gente vê bastante também. Foi bom tu fazer essa conexão, porque os adultos, eles se tornam... Claro, não existe não ter traumas, né? Não sou formada em psicologia, em nada disso, para poder falar isso com propriedade. Mas eu sei que não tem como tu ter uma infância, uma vida sem algum tipo de trauma, né? Mas muitos traumas podem ser evitados, né? E a falta, a ausência é uma delas, nesse sentido. Porque não é, minha mãe está trabalhando, meu pai está trabalhando, e meu pai está aqui, mas é mais interessante olhar o celular do que brincar comigo. E aí isso reflete depois futuramente outras coisas, né? Vícios, drogas, bebidas, enfim. Aí depois a gente acaba se perguntando onde foi que a gente errou, né? Mas a palavra, ela é um manual de como tu viver uma vida evitando o máximo de problemas possíveis, né? E por a gente fazer tudo ao contrário, que muitas vezes coisas ruins acontecem, né? A questão de ser pai, de ser mãe, a gente sabe qual é o nosso papel na vida de uma criança, né? E às vezes a gente tem deixado isso de lado por conta do trabalho, né? Por conta de algum lazer. Tu tens aquele trabalho ali de criar o teu filho, de dar atenção para ele. Então, se tem algo que seja um trabalho que tá te impossibilitando de fazer isso, o que será que é mais importante? Exatamente. Né? Exatamente. A gente, ontem, até na igreja, o pastor falou sobre obediência, né? Porque tá na palavra ali, exatamente. Ele trouxe algo de um versículo que Deus mandava bater na pedra e depois ele mandava falar com a pedra. E foi batido na pedra 2 vezes, porque não obedeceu. Ele falou, fale com a pedra, e ele bateu na pedra. Então, tá na palavra exatamente o que a gente tem que fazer, só que a gente tem que obedecer, né? Não adianta só ler, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? A gente tem que obedecer a palavra de Deus. É verdade. Isso tem mudado a tua vida? Muito. Tem sido obediente? Tenho. Olha, Deus tem puxado minhas orelhinhas. Tu sabe que eu fiz 2 perguntas eu abri uma caixinha no meu Instagram pra quem tivesse perguntas pra ti. E eu escolhi 2 aqui. A Mayara, tá? Perguntou como foi o encontro da Larissa com Deus, quando foi o ponto decisivo buscar ele. Tu acabou respondendo em relação à pandemia, né? Sim. Mas tu quer falar mais de como foi o teu encontro ou reencontro? Quando foi a pandemia, na pandemia tu sentiu que tinha que buscar ele. Como que foi o teu encontro, assim? Deus tem os seus instrumentos, né? Eu digo que ele faz coisas aqui na Terra por nós, né? E no caso da minha entrega para Jesus, um dos instrumentos foi a minha sogra, né? Que ela já era convertida, né? Já fazia 5 anos. E ela sempre buscou muito levar a palavra para os filhos dela, né? Amém. Mas às vezes quando a gente é pai e mãe, a gente quer impor as coisas, né? A gente sabe que aquilo é bom, a gente quer muito aquilo pro nosso filho, mas às vezes a gente não sabe como levar isso, né?
E eu lembro que o meu marido, na época, ele não queria de forma alguma. Ele dizia, não, fica aí com teu Deus, eu acredito em Deus, mas eu não vou ir na igreja, me deixa quieto, né? E aí ela foi estrategista, né? Ela começou aí, tá, se meu filho não quer, eu vou ir pela nora, então. Vou começar a tentar. E aí ela conversava comigo. Eu já conhecia aquilo, né? Então não era uma questão de eu acreditar se existia ou não Deus, né? Não, eu já sabia, eu só não tinha ainda um relacionamento, né, de entrega. E então ela começou a investir em mim, me enviava toda hora uma mensagem, me enviava videozinhos que às vezes a gente acha que é bobagem, né? Ah, essa pessoa nem vai ver, nem vou enviar. E não, a gente às vezes transforma vidas e nem sabe. E aí nessa época tinha parado os cultos na igreja, né? Então eu não podia ir, também morava em Santa Catarina, ela morava em Rio Grande. Mas todos os dias tinha oração online, né? Que o pastor da igreja fazia, ele entrava no Facebook, nas lives que tem. E aí o pessoal todo da igreja entrava, ele dava uma palavra ali rapidinho, ou fazia oração. E eu comecei todos os dias a entrar nessa oração. Acompanhar. E a palavra, à medida que ela entra, já vai mudando, né? Nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Então, num dia eu escutava uma palavra, no outro dia eu escutava outra. E isso foi despertando uma fé em mim, né? Porque a nossa fé cresce à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, né? E eu tava buscando aquilo. E então, aos poucos, fui mudando, porque é impossível tu ter um encontro com Deus e permanecer a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, tudo muda. E dentro de casa eu fui mudando bastante, né? E com essa forma eu passei a influenciar e a incentivar o meu marido, né? Amém. E aí a gente também acabou tendo esse encontro juntos, entregamos a vida para Jesus juntos, nos batizamos no mesmo dia. Que lindo. Estamos aí. Amém. E não só o marido, né? É. Aproveitando que essa sementinha que a tua sogra plantou em ti, tu plantou em outras pessoas, Sim. né? E tô plantando cada vez E mais. continua plantando. E a minha mãe, depois disso, né? A minha mãe voltou para Jesus, porque minha mãe já tinha um relacionamento com Jesus, né? Que ela acabou se afastando, ela acabou voltando. E até pra gente entrar nessa questão do empreendedorismo, né? Uma vez a minha sogra me falou algo que é muito verdade. Deus vai te usar onde tu estiver. Glória a Deus. Né? E no dia que ela me falou isso, eu pensei, ela tá louca, né? Como é que eu vou... Deus vai me usar fazendo cabelo. Fazendo um alisamento ali, Deus vai me usar. E usa, né? E é da maneira que ele mais tem me usado. É nos meus atendimentos, né? Em cada casa que eu vou, é uma família, é uma história, né? Um problema. Um problema. E nós somos criação de Deus. Então, a gente tá ligado com Deus. Não adianta tu querer tomar outro rumo na tua vida, que tu sempre vai estar ligado com Deus, né? Foi quem nos criou, né? E aí, as pessoas têm ansiado por isso, né? Têm tido sede, fome da palavra. Muitas vezes buscam num lugar errado, né? Buscam um lugar errado, né? E aí, me conta mais dessa sementinha aí, porque eu acho que as pessoas não sabem, eu acho que eu nunca comentei. É verdade. Que a Larissa me pescou de volta, né? Como Deus nos usa onde a gente tá, né? Aonde eu vou, eu sempre tento de uma forma ou outra levar a palavra de Deus, né? Em um dos nossos atendimentos, né? A gente conversou, acabei descobrindo que tu Não também chorar. já tinha conhecimento da palavra, né? Tava afastada. Porque às vezes a gente coloca a nossa expectativa em pessoas, né? Tanto pessoas que já frequentam alguma igreja, né? Às vezes colocam toda a expectativa no pastor ou em alguma pessoa e a gente se frustra, se decepciona, porque as pessoas nos decepcionam, né? Mas Exato. Deus nunca nos decepciona. E então, comecei a te incomodar bastante. Ela acha que tava me incomodando, mas ela não tava me incomodando. Porque Deus nos usa, né? Sempre vinha um vídeo quando eu mais precisava, menos esperava, digamos assim. Recebia um vídeo com uma pregação. Nem que eu não pudesse naquele momento assistir toda, mas uma partezinha, aquilo ali já me tocava. Né? E foi um momento que eu tive muita ansiedade, muita crise de ansiedade, muito problema.
né? Porque na verdade a vida não é fácil, né? Não, nem pra mim, nem pra ninguém, cada um tem suas lutas, né? E aí me pegou, só que claro, a gente tem aqueles momentos de altos e baixos e foi um ano de bastante trabalho, bastante luta e consequência, bastante ansiedade também, né? Eu compartilhava contigo, a Larissa me chamava às vezes, ai, tá sumida, ai, tá, né, tô sentindo tua falta, eu digo, ai, né, porque é difícil tu aparecer na rede social, pelo menos pra mim é difícil, quando tu não tá bem, né, eu quero levar pra rede social algo bom pras pessoas, né, não quero estar ali murmurando, reclamando, dizendo que eu tô cheia de problemas, né, as pessoas já têm os problemas dela. Então, eu não tava bem, consequentemente, eu sumia. E aí a Larissa aparecia. Aparecia, não, e era Deus, né? É Deus. É, sempre é Deus. Porque eu acordava do nada, às vezes de manhã, e já contigo na cabeça, né? Chama a Dini, fala com ela. Então, eu também, isso me fascina porque eu vejo o amor de Deus com as pessoas, sabe? Ele é muito cuidadoso, ele é amoroso, ele é zeloso. E isso me fascina muito. Eu vejo que as pessoas ficam... Deus me disse pra falar isso. Deus me falou, eu senti... E as pessoas ficam tipo, como isso? Como Deus te falou, né? Porque Deus fala com cada um de uma forma, né? Comigo ele bota muito, assim, a mensagem no meu coração. Eu sinto no coração direitinho o que é pra fazer, com quem é pra falar. E nos últimos dias Deus tem me usado bastante pra mandar algumas mensagens que eu fico, não, Deus, tu não tá me pedindo isso pra falar isso pra essa pessoa, né? Que tu não tem, às vezes, tu tinha intimidade comigo, né? Mas muitas vezes Deus manda falar com uma pessoa que não tem tanta intimidade, sim, ou que esteve na tua vida em um momento e não tá mais há muito tempo, mas tá ali na tua rede social, né? Tu não troca mensagem com aquela pessoa há muito tempo, e aí tu sente no teu coração, ou tu sonha, tem alguma visão que tu tem que falar aquilo para aquela pessoa e enquanto tu não fala, aquilo fica incomodando, aquilo fica, não sai da cabeça, né? Tu pode fazer qualquer coisa, mas daqui a pouco vem na tua mente de novo. E tu fica com aquela sensação de que enquanto tu não fizer, sim, Deus não vai sossegar. No início eu era um pouco retraída, né? E eu também tinha acabado de conhecer, ainda não tinha muito conhecimento da palavra. Creio que tenho que aprender muita coisa ainda, mas agora já busco mais estudar a palavra, ter conhecimento, né? E no início Deus falava muito comigo, né? Teve até uma cliente que um dia eu fui atender ela e começou a me dar uma coisa e o Espírito Santo falando, ora por ela, ora por ela. E eu adiando, porque eu nunca tinha atendido a pessoa na vida, né? Aí sim, tu entra lá, tu nem conhece a pessoa, e aí Deus já te lança essa, né? E eu lembro que a primeira vez eu não fiz. E eu fui embora pra casa tão mal, tão mal. Isso refletiu até no meu corpo, sabe? Eu tive uma sensação muito ruim. E o que acontece bastante nos atendimentos é... Eu chego em casas que eu nunca vi as pessoas. E aí, do nada, eu tô fazendo o cabelo e elas já começam a desabafar, né? Se abrem contigo. Se abrem e contam várias coisas, te dizem, eu nem sei por que eu tô te falando isso. Isso tava na minha cabeça agora, porque eu mandei uma mensagem essa semana pra uma pessoa, e aí no final ele foi respondendo, eu fui respondendo, e aí no final ele falou um monte de coisa, ele se abriu, ele disse, ninguém sabe disso, eu nem sei porque eu tô te falando isso. Isso, é o Espírito né? Não se explica, né? Não tem explicação, mas de alguma forma a gente ajuda, né? Sim. Nem que seja com uma palavra. Eu tenho trabalhado ali na minha rede social trazendo... Eu senti... Tudo que eu tenho feito, né? Vocês já sabem que é Deus mandando. Eu sinto no coração e faço. Assim como eu senti de fazer o podcast, assim como eu senti um nome, né? Assim como eu sinto os convidados, eu senti de abrir uma caixinha e botar ali, fala o que te aflige que eu trago uma palavra. E aos olhos humanos, tipo, é uma bobagem isso. Só que isso tem refletido tão positivamente. Não é fácil trazer uma palavra, porque eu medito, eu reflito, eu oro, né? Eu tento entender o que é aquela aflição daquela pessoa para eu trazer realmente uma palavra que conforte ela. E às vezes tem gente que nem mandou
perguntas na caixinha, nem mandou a sua situação, mas lê de outras pessoas e se conecta e me fala assim, eu tava precisando ler isso, isso serviu para mim também. E para as pessoas que mandam também, recebem aquilo ali com muita bênção, assim, elas falam, essas tuas palavras, as palavras de Deus que eu postei me ajudaram muito. Eu tenho recebido bastante feedback, assim, em relação a isso, de estar ajudando as pessoas. Eu acho que essa é o verdadeiro propósito, né? É levar a palavra de Deus para que Deus possa ajudar na vida das pessoas de alguma forma, no que elas estão precisando, né? Ser uma porta de entrada ali. Sim, às vezes quando a gente começa, né, a ir na igreja, né, vem o batismo, tu entrega a vida para Jesus, tu começa a te perguntar, de que forma Deus vai me usar, né? Qual o meu ministério? Qual o meu dom, Sim. né? Surgem muitas dúvidas, né? Mas uma obrigação de todo cristão é simples, é levar a palavra. Não importa de que forma tu vai fazer isso. Jesus só quer que tu pegue e leve a palavra. Porque todas as pessoas precisam voltar para Deus, né? Deus sempre teve em toda a Bíblia, o objetivo dele sempre foi trazer a humanidade de volta para ter um relacionamento com ele, né? Ele nunca quis nada forçado. Sim. Tanto que lá no início do mundo, ele criou o Adão, criou a Eva, né? E ele só disse que eles não pegassem aquele fruto daquela árvore, né? Mas ele deu o livre-arbítrio, né? Sim. E eles escolheram ir lá pegar, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas Deus não quer nada forçado. Ele não arromba nenhuma porta, né? Uhum. Ele tem que ver que teu coração ali tá contrito, né? É um convite. Tá quebrantado. E para que tu possa te permitir, né? É um convite. E todos nós podemos ser instrumento, né? Sim. Isso serve, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo pensam, quem sou eu, né? A Dini fala porque, sei lá, a Dini tem seguidores. A Fada fala porque as clientes, né, se abrem com ela. E eu, né? Mas até às vezes pro próprio familiar, né? Eu já recebi mensagem de pessoas me dizendo assim, tu me ajuda mais do que os meus próprios familiares. Então, às vezes, a pessoa tá ali com um problema e tu pode ajudar. Realmente, com uma mensagem, bom dia, como é que tu tá? Deus te abençoe, Deus te ama. Um louvor, assim, ouvir esse louvor e sentir, li essa palavra de Deus, sentir de te mandar, né? E acompanhar aquela pessoa diariamente, porque eu acho que esse é realmente o nosso propósito, poder ajudar as pessoas de alguma forma. O amor, né? O amor. O amor é cuidar, né? Sim. O amor é cuidar. Falar em amor, tu faz um trabalho por amor. A gente vai saindo de uma coisa, entrando no outra. E aí me lembrei que tu faz um trabalho por amor. Fala mais sobre esse trabalho. Então, na igreja que eu congrego, né, tem um projeto de missões, né, que é liderado por outro pastor, né, que é o nosso líder de missões, o pastor Danner, e eles têm um projeto que é o Super Crentes, né. Esse projeto, ele tem como visão ser igreja nas ruas, né, porque cada um tem a sua parte no corpo de Cristo, né, e a igreja, o local, é muito importante, né? Sim. As igrejas têm que estar sempre com as portas abertas para receber pessoas que precisam da palavra, né? Uhum. Mas ser igreja nas ruas é tão importante quanto, né? Porque a gente vê hoje em dia tanta pobreza, tanta miséria, né? E como que essas pessoas vão enxergar a esperança? De que forma elas vão enxergar que a vida delas pode mudar, né? Pode ser usuários de drogas, né? Com bebidas alcoólicas. E nessas comunidades, assim, nesses bairros, a gente tá sempre indo, levando a palavra. Em festinhas comemorativas, Natal, Páscoa, a gente vai dar uma atenção para as crianças, porque elas sofrem muito. E isso acaba sendo um ciclo, né? Elas veem os pais, acabam se tornando as mesmas coisas e assim por diante. Então a gente leva a palavra dessa forma. Talvez os pais dessas crianças viram os pais, Sim, né? É um ciclo. É um ciclo e tem que ser quebrado, né? É. Eu vejo que tu arrecada, às vezes tá pedindo ali no teu perfil, arrecada alimentos, roupas.
Sim, a gente precisa de bastante ajuda nessa questão, né? Porque isso são pessoas que enxergam, né, que essas outras pessoas precisam conhecer Jesus. E a gente conta com a ajuda de todos, né? Porque no Evangelho, quando Jesus veio ao mundo, né, a gente pode ver que ele não foi nas melhores sinagogas, né? Ele não foi nos templos mais requisitados, não, né? Ele andou no meio de quem? Ele andou no meio das prostitutas, no meio daqueles que tinham doença, dos pecadores, que eram os ralés da sociedade, né? E muitas vezes a gente vê um morador de rua, né? A gente vê uma pessoa que a gente sabe que é usuária de crack, né? Que é um dependente químico, e a gente olha com olhos de desprezo, né? Mas a gente esquece que Deus é um Deus do impossível, né? E ele quer uma alma, né? E é uma alma, e que ali tu pode estar vendo só um drogado, mas para Deus não. Deus enxerga filho. Além dos olhos, né? E tem muitos filhos dele na rua que precisam ser resgatados. E quem quiser ajudar pode, né, doar. Sim. E para quem não é de Rio Grande, sim, porque eu não sei se a gente mencionou, né, que esse projeto é de Rio Grande, né? É de Rio Grande. E para quem quiser doar, pode seguir a rede social deles. Sim. O Instagram é Projeto Supercrentes, né? Fazer doação pro Pix, quem sentir no coração, Pix, né? Hoje em dia é bem fácil. Porque é aquela coisa, né? Às vezes a gente pede, por exemplo, doação de sangue. Não pode doar, compartilha, né? Tu não pode estar ali levando, fazendo o alimento, levando para aquela pessoa, ajuda de alguma forma, né? A gente sempre pode. Né? Se pode ajudar de alguma forma financeira, enfim. Ou conhece alguém de Rio Grande que pode, né? Sim. Então, agora vem inverno, né? Frio. A gente dá aquela bagunçada no roupeiro, já separa aquilo que não quer mais. Tem um monte de coisa que fica parada lá. Sempre dá para ajudar. Ocupando espaço, né? E tem alguém que precisa. E eu queria falar contigo de algo que eu senti no coração quando eu tava vindo pra cá. Que eu acho que Deus tem uma mensagem aí pra gente passar sobre fé. Nós que somos empreendedoras, precisamos muito da fé. Eu não sei se contigo é assim. Sim. Mas eu acredito que o empreendedorismo, ele tá muito conectado com Deus. Sim. Né? Não é à toa aí que temos eu, Deus e empreendedorismo. Deus é o centro de tudo. Sim. Mas eu vejo que se Deus não for na frente, abrindo as portas, abrindo os caminhos, né? Abrindo clientes. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que é a tua parte, o teu lado empreendedor, como é que tu trabalha a tua fé. Então, eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Até hoje as pessoas me veem e dizem, ai, tu é tão calma, tu é tão tranquila, né? Mas dentro de mim um turbilhão, né? E aí, então, quando eu saí, eu trabalhava em um salão, né? Quando eu saí do salão, eu fui embora para Santa Catarina. E aí era eu e eu, né? Eu tive que voltar a fazer por mim de novo. Porque ali no salão, tu só fica esperando a tua cliente sentar na cadeira, tu trabalha, ela vai embora. E é o salão que trabalha com essa divulgação, né? E para atrair clientes. Sim. E aí, então, em Santa Catarina, eu tive que fazer por mim. E no início foi muito difícil, porque eu sempre, hoje não mais, graças a Deus, mas antes eu era uma pessoa que queria as coisas do dia pra noite, né? E aí, então, quando começava a chegar perto dos vencimentos, das contas, nossa, eu já tinha uns ataques, né? E aí Deus foi trabalhando muito isso comigo, porque a gente tem que ter fé. Se tu entregou a tua vida para Deus, para Jesus, tu tem que ter fé de que Ele tá cuidando de tudo. Ele sempre tá cuidando. E Ele sempre provê. Nunca falta nada. Até tem uma amiga minha que ela diz, amiga, eu não sei como tu consegue trabalhar assim, tu sempre tem as tuas coisas direitinho, tu consegue pagar as tuas continhas. E isso é Deus, né? Porque hoje em dia é caro viver. Né? Muito. É Vai muito no caro super. viver. Como é que se vive com o Tu salário chega mínimo? no final do mês ali que tu coloca os teus gastos na ponta do papel. Às vezes eu me apavoro e digo, Senhor, eu não acredito que eu ganhei tudo isso e consegui pagar todas as minhas contas. Se botar na ponta do lápis, a gente fica... Mas é todo dia entregando para Deus, confiando que a vontade dele é boa, é perfeita, né? É agradável. A gente tem a certeza de que todas as coisas vão cooperar
pro teu bem, né? Amém. A gente tem, tu falou de ansiedade em contas, né? Até em outro episódio eu comentei que a conta era dia 20, no dia 1º eu já tava pensando, quebrando a cabeça como que eu ia conseguir, como que eu ia pagar, como que eu ia fazer. E não andeis ansiosos, né? Porque a conta é dia 20, vai te preocupar lá no dia 20, porque eu tenho certeza que do dia 1º até o dia 20 Deus vai te usar de alguma forma, vai abrir alguma porta e aquela conta vai ser paga, né? A gente trabalha muito com fé, porque não é nada certo, não é aquele fixo. É diferente de quem não é empreendedor, que trabalha, tem uma renda fixa, né? Sabe que vai receber X todo mês. Então, consegue viver e adaptar a vida, né? As suas contas dentro daquele X. Agora, quem é empreendedor, esse mês pode ganhar X, no outro mês 2X, no outro mês meio X. Porque é tudo muito incerto. A gente não tem a certeza que vai ganhar aquele valor, né? Sim. A gente sabe, a gente tem uma média, a gente tem uma meta, a gente trabalha para estar sempre crescendo, mas a gente realmente precisa muito acreditar. E Deus trabalha bastante nisso comigo, né? Eu passei por bastante provas nessa questão, né? E hoje em dia, claro, eu me dedico, eu trabalho, sempre dou o meu melhor, né? Porque tu confiar em Deus e ter fé não é motivo para tu ficar sentada esperando que as coisas aconteçam, né? Exato, é trabalhar. Tu vai, tu ora, tu pede, mas é interessante que a palavra oração vem com orar, mas também vem com ação, né? Exatamente. Então tu vai, tu pede, tu confia, mas tu faz a tua parte, né? Mas todos os dias eu entrego o meu dia, né? Eu confio, eu digo que Deus me direcione nos lugares certos. E as pessoas vêm, né? Até porque eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar, fazer cabelo. Mas a minha visão também está sendo mudada, né? O meu trabalho também é uma forma de alcançar vidas, né? Sim. De levar a palavra. Então, eu sempre peço que Deus me direcione pelos caminhos que Ele tem, sempre confiando, né? De que Deus não me deixa faltar nada. Talvez eu não tenha tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Amém, glória a Deus. E os clientes vêm, né? Mandam mensagem, Sempre. Pessoas que tu nem esperava que te seguiam ali do nada. Sempre. E eu quero, para encerrar, uma amiga muito querida nossa, que deve estar nos assistindo, mandou na caixinha uma pergunta. Eu acho que ela quer saber como me aproximar de Deus. Foi a pergunta dela, né? Ela quer saber como se aproximar de Deus. E eu acho que essa pergunta, não falei de quem era, né? A Débora, minha comadre, tua amiga, tua parceira, Dinda das minhas filhas, minha amiga maravilhosa. Eu acho que essa mensagem não vai servir só para ela, vai servir para muitas pessoas que podem estar com essa pergunta, né? Como que eu me aproximo de Deus? E eu tenho certeza que tu tem um conselho bom para dar. É que quando a gente escuta Deus, né, igreja, às vezes a gente toma isso pra gente de uma forma agressiva, né? Já vem todo um peso de uma religiosidade, né, que foi implantada ao longo de todos esses anos. E eu acredito que Jesus veio para acabar com tudo isso, né? Porque Jesus nos chama para ter um relacionamento, né? A partir dele, nós temos um pai, que é Deus, né? E de que forma eu me aproximo do meu pai? De que forma eu me aproximaria do meu pai, né? Eu acredito que não tem muito segredo, é a gente criar um relacionamento, né? A gente vai ter que sim entregar bastante, mas a gente também vai receber, né? Jesus nos promete que ele sempre vai estar com a gente, né? Até a consumação dos séculos. Verdade. Então, buscar ter um relacionamento realmente de pai, de filho, de amor, né? De atenção. Às vezes, tem coisas que a gente não faz porque o nosso pai e a nossa mãe vão ficar tristes, né? E quando a gente ama alguém, a gente não quer desagradar essa pessoa, né? Sim. Então, tudo flui naturalmente, assim, né? Mas acredito que buscar ter um relacionamento, não necessariamente, eu tenho que ir numa igreja. É importante, né? Sim. Tu ter esse momento de comunhão com outras pessoas, porque isso te fortalece na fé, né? Sim. Mas buscar ter um relacionamento. Muito bem. Que as coisas fluam naturalmente. Oração. O que é oração?
Às vezes a gente pensa que não, para mim falar com Deus eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que fazer todo um ritual. Não, gente, às vezes o Caleb, o meu filho, né, ele até diz: mãe, o que tu tá falando sozinha? Porque eu tô lavando a louça, tô arrumando a casa, tô andando na rua, tô falando sozinha, não tô falando sozinha, tô falando com Deus. Então é tudo muito simples, né? E é só a gente estar com o coração aberto, buscar, que a gente vai ser atendido. Glória a Deus, amém por isso. Passaram-se mais, eu acho, até de 45 minutos. E eu poderia ficar falando mais 45, mais 45, mais 45. Porque quando a gente fala de Deus, como o tempo passa rápido, né? Flui, né? Não, e a gente nem fala, né? Não, nem gostamos de falar. Quando a gente vai fazer o cabelo, olha... É uma tarde inteira de bênção, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. Espero que a nossa mensagem, né, a nossa experiência aí, a tua experiência de vida, a tua palavra, ela chegue até muitas pessoas. Esse é o desejo do meu coração e tenho certeza que é o desejo de Deus também. Que ela possa ser alcançada em muitas vidas, né, e essas vidas sejam transformadas através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito Te obrigada. amo. Também, amiga. Tchau, gente. Até a próxima.